boa noite. Desde 1972, ele ocupa uma cadeira na Câmara Municipal de Porto Alegre. Na última eleição, foi novamente eleito vereador da capital gaúcha e, dessa vez, garante que será a última das 8 oportunidades em que concorreu a um mandato. O vereador Reginaldo Pujol é o entrevistado do nosso programa de hoje. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Lucas Rivas, repórter da Rádio Guaíba, Rafael Dreyer, chefe de produção do SBT Rio Grande do Sul, e Bruna Subtitz, repórter de política do Jornal do Comércio. Vereador, boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Olha, a alegria é minha, né? Ainda mais o objetivo que já me foi colocado a respeito da nossa entrevista, que seria um bate-papo a respeito do período em que eu, desde 72, vim participando da vida pública do Estado. Pois é, são quase 5 décadas, né, vereador? E até me permito dizer que, em verdade, por 9 vezes eu concorri a vereador. Em todas elas, ou eu me elegi, ou fiquei na primeira suplência e acabei assumindo o mandato. E como tu bem afirmaste, comecei em 72, e isso me faz, olhando esse trio maravilhoso aqui, da Bruna, do Lucas, do Rafael, me lembrar de como as coisas começaram. Tá? E isso diz que com o tempo, e eu espero que vocês vivam essa experiência que eu vivo hoje, a gente vai ficando nostálgico, saudosista. Agora eu olho para a Bruna, que é do Jornal do Comércio, um órgão que eu tenho muito apreço, especialmente porque a melhor cobertura política dos trabalhos da Câmara de Vereadores, sabidamente é feito pelo Jornal do Comércio. Em detrimento dos outros, que alguns que simplesmente noticiam as coisas complicadas que acontecem na Câmara, mas nada de muito especial. Então, vendo a Bruna, me lembro do Jornal do Comércio da dona Zilar, né, que era a grande condutora do jornal, seus filhos, etc. e tal, e que eu, de fato, tinha muito apreço por ela. Inclusive, construí, na minha passagem pelo DEMAB, uma das passagens construiu um conjunto habitacional aqui, ali na Zona Norte de Porto Alegre, que tem o nome de Genor Jago, em homenagem ao fundador do Jornal do Comércio. Sim. O pessoal da SBT aqui, a lembrança do Barnor Tartarotti, do Delgado, que foi meu colega de faculdade, depois fui encontrar ele como advogado do Géros Associados, do pai do Fernando Ernesto, o seu Ernesto Correia. Tive belos contatos com ele. O Milquia de Strick, que era, na ocasião, o mais atilado cronista esportivo. Você foi lá da nossa Goiaba, lá da Calda Júnior, do Flávio Alcaraz Gomes, enfim, de tantos outros. Mas, sabidamente, estando aqui nesse prédio, onde, no passado, os Géros Associados, com o seu Canal 5, iniciaram a vida da televisão no Rio Grande do Sul, eu quero dizer que o que mais me gratifica desse meu longo estágio na vida pública é ter feito uma coisa que eu gostei de fazer. Eu tive uma chance, ocasião, eu confesso que uma frustração que eu tive é que eu concorri a deputado estadual para ser concorrente. E, na ocasião, o meu amigo Sérgio Zambiase deputava na vida pública, fazia 360 mil votos como candidato a deputado estadual. Imagina, naquela época, o eleitorado devia de ser metade de hoje. Isso era, no mínimo, 500, 600 mil votos. Que ano isso, vereador? Isso na eleição da Constituinte, 1986. 86. Tá. Na mesma ocasião, eu fiz 12 ou 13 mil votos, fiquei de suplente de deputado, e me fiquei frustrado. Digo, olha, eu vou deixar de fazer política, porque, eu não sou radialista, não tenho espaço para me divulgar. Acho que eu faço um bom trabalho, mas o povo prefere um bom radialista, competente, como era o Zambiase. Era um pouco de dor de cotovelo, claro, de quem perde a eleição.
Mas a minha tentativa de me afastar não deu certo. Porque eu era encontrado na rua e as pessoas diziam, o senhor que é vereador, o senhor tem que fazer isso, aquilo. Eu não sou mais vereador. Não, o senhor está se esquivando. O senhor é vereador. Eu já votei no senhor, como é que o senhor não é vereador? Então, ou então diziam que eu era deputado, etc. e tal. Aí, quando tentou se organizar o meu grande partido que eu tive, o Partido da Frente Liberal, esse eu organizei, ajudei a organizar aqui no Rio Grande do Sul, quando nós estávamos num período muito duro para a história do partido, que foi aquele período que o Collor foi cassado como presidente da República, e o PFL não tinha como esconder, tinha feito parte do governo dele, pagava junto o pecado. Então, naquela ocasião, nós tínhamos que reconstituir o partido aqui em Porto Alegre. E a forma que nós tínhamos encontrado no primeiro momento era de candidatar o ex-governador Jair Soares à Prefeitura de Porto Alegre. Ele, em princípio, tinha aceito, depois recuou dizendo, não posso ser candidato a prefeito. Aí ele foi convencido a ser candidato a vereador e condicionou que concorreria se tivesse algumas pessoas que ele nominou, inclusive a mim, como candidato à vereança. E eu concorri, ele se elegeu, fiquei de primeiro suplente. 2 anos depois ele se elegeu deputado federal e eu retomei o mandato de vereador. E de lá para cá eu tive uma pequena interrupção, no período que eu tive na Assembleia, mas no resto eu tenho sido, não vou dizer naquela casa, porque começou, o meu primeiro mandato foi no edifício chamado Edifício Novo da Prefeitura, que é ali ao lado do mercado, que em janeiro, 31 de janeiro de 73, eu assumi o primeiro mandato. Já, no meu retorno já foi na Casa Nova, digamos assim, onde até hoje a Câmara de Vereadores se reúne durante 11 meses do ano, com sessões deliberativas nas segundas e quartas-feiras, com uma sessão especial nas terças e a sessão especial na quinta, como o dia de hoje. Está sendo feita lá, inclusive, uma homenagem à Associação Comercial. E na terça-feira é o dia das comissões. 3 comissões de manhã e 3 da tarde preparam os projetos para serem votados durante a semana. Certo. Vereador, o senhor falou bem isso, né? O acompanhamento do Legislativo é no dia a dia, porque não só as grandes votações, mas também a rotina da Câmara de Vereadores é que faz acontecer a cidade, né? Mas uma pauta na qual o senhor se debruça com muita dedicação ao longo desse período todo, do plano diretor e especialmente das revisões em que ele acontece, e agora a gente está na iminência de acontecer novamente uma revisão com data prevista aí de apresentação pelo Executivo até 2019. O senhor tem participado aí dessa nova discussão, que na verdade ainda não iniciou, mas deve iniciar esse ano? Bom, em verdade eu acho que desde 79, quando houve o primeiro plano diretor de desenvolvimento urbano de Porto Alegre, sim, até então era só plano diretor, né? A expressão desenvolvimento urbano foi acrescentado naquela época por iniciativa do prefeito Vilela, que constituiu uma grande comissão constituída de eminentes advogados, e professores universitários, técnicos geral, que elaboraram o primeiro plano diretor de desenvolvimento urbano. Já naquela ocasião fiz parte. 20 anos depois, em 99, aí eu não só fiz parte, como foi intensa a minha participação, fui presidente da comissão, e mais tarde, 5 anos depois, quando da revisão, eu fui relator temático do principal tema, que é a parte de regulação do solo urbano. E tenho comigo mesmo que esse ano ainda voltarei a atuar mais intensamente nesse sentido. E eu tenho, durante esse período todo, mesmo a vigência do atual plano diretor, com as transformações que a mudança de 99 ocorreu, e mesmo com a revisão de 2009,
mesmo com isso, eu não deixo de ter atuação esporádica sobre determinados temas com os quais eu sou comprometido. Eu tenho uma visão de desenvolvimento urbano que conflita com correntes muito fortes. A principal fonte do conflito é que, diferentemente da grande maioria dos debatedores sobre o assunto, eu acho que Porto Alegre podia ser um pouco mais alta do que efetivamente ela é. Desde que a sua altura dos seus prédios fosse inserida dentro de um contexto urbanístico bem elaborado, e de cujo grande exemplo, que eu me orgulho muito de ter participado na sua formatação, é lá o Parque Germânia, onde o solo urbano, para as edificações em si, é ocupado em 15% e o restante é área verde, é área de circulação, é parque, é reserva natural privativa, enfim, é área não ocupada com a construção. Então, o temor do paliteiro que todos fazem, eu acho que quando concebido da forma como foi lá no Parque Germânico, é o meu ideal de cidade. E para não dizer que eu só penso a cidade para os ricos, um pouco mais distante dali, lá na Protásio Alves, quase na Manuel Elias, nós temos aquilo que era chamado do Plano 100, acho que foi o... Não vou dar o nome da empresa que desenvolveu para não pensar que eu estou fazendo comercial aqui. Mas, que lá também os prédios guardam determinada distância entre si e tem inserido lá dentro do conjunto, as pessoas que passam por aí não enxergam, porque é num declive, também um parque muito bem usado, muito bem utilizado pela população. Vereador, ainda dentro dessa esteira, plano diretor, revisão do IPTU, no final do ano passado, a Câmara Municipal rejeitou o aumento do IPTU em Porto Alegre por 25 votos a 10. Somamos também uma abstenção, que foi justamente a do senhor. Por que ocorreu isso? E lhe pergunto, até o segundo semestre deste ano, o Executivo vai encaminhar novamente um projeto semelhante para revisar o valor do IPTU em Porto Alegre. Como o senhor vai se portar referente a essa matéria? Lucas, a tua pergunta é maravilhosa, tá? Porque me permite que eu publicamente confesse uma disposição que eu tenho e que não tenho por que negar. Primeiro, eu não apoiei a candidatura do Marquesan para prefeito, nem no primeiro, nem no segundo turno. Primeiro eu tive compromisso com uma candidatura que não se consolidou do Lorenzoni, e quando nós não tivemos condição de levar avante a candidatura dele, eu me somei a vários outros partidos que apoiaram a candidatura do Melo, e fui um dos que pugnei por ela, tanto no primeiro como no segundo turno. Então, eu tenho com relação ao Marquesan esse tipo de liberdade. Acho que ele se elegeu em função de um desejo de mudança que o eleitorado brasileiro, de forma geral, tinha no país e da qual ele foi beneficiário. E eu saudei, inclusive, depois que a vitória do Marquesan, porque faz uns 20 anos que eu cometi uma ousadia no Rio Grande do Sul, quando assumi claramente a minha condição de centro-direita. Porque no Rio Grande do Sul, a palavra de ordem, a moda era ser de esquerda. O máximo que se concedia era centro-esquerda. O resto era pecado. A direita era reacionária, contrária às aspirações populares, esse era o discurso da época. Então, eu disse que a candidatura do Marquesan, que eu não apoiei, me deu uma grande alegria no sentido de que, na ocasião, você dizia que Porto Alegre era roxa, era vermelha, que aqui alguém para ser prefeito tinha que ser de esquerda ou fingir que era de esquerda. Tá? E eu nunca fingi que eu fosse de esquerda. Com o Marquesan, então, houve essa quebra do tabu. Se elegeu pelo seu passado político,
pelo seu progenitor, ele era o centro-direita. O Brasil inteiro noticiou esse fato, até alguns órgãos de imprensa internacional. Então, eu passei a ter um problema. Olha, quebraram um tabu. Bom, eu vou procurar, eu que sempre procurei ajudar os prefeitos, com mais razão vou procurar ajudar o Dr. Nelson Marquesan aí nos outros. E nesse sentido, eu reconheço nele algumas propostas absolutamente corretas, que infelizmente são mal encaminhadas pelo Legislativo. Eu não vou ser falso modesto e dizer que no projeto que tu está se referindo, do IPTU, revisão da planta de valores, tá? Eu tive uma atuação forte. Inclusive eu tinha uma emenda, que eu explico logo a seguir, que foi derrotada por um voto de diferença e que eu acho que mudou o curso da história que gerou essa derrota do governo a bastante. É que havia uma quantidade de pessoas consideráveis dentro da Câmara, a grande maioria, posso dizer que até a totalidade, reconhecia que a necessidade, como eu reconheço até hoje, de ser revisada a planta de valores. Uma revisão absoluta faz quase 30 anos que não ocorre. Mas os próprios técnicos da prefeitura nos mostravam que essa revisão precisa ser bem entendida, porque na sua aplicação ela poderia ensejar, em alguns casos, uma majoração tributária excessiva. Tipo assim, em alguns casos, a revisão ensejaria 1000% de consecução do tributo. E apesar de que eu acho que isso seria, de certa forma, se encaminhar para um tipo de justiça fiscal, eu também entendo que se, por omissão do Executivo, por omissão do Legislativo, por omissão da classe política, por 27 anos não se revisou, não pode agora em 27 dias a gente querer revisar tudo que foi feito. Então, briguei no sentido de estabelecer uma base, um limite para as consequências. Que o prefeito, no seu projeto, já admitindo isso, estabelecia que seria 30% no primeiro ano. E que o ex-presidente da Câmara, o vereador Cássio Trujillo, fez uma boa emenda e passou em 20%. E eu fiz uma subemenda à emenda dele, passando para 10%. Aí os caras acharam, olha, já está sendo oportunista, tu quer ganhar protagonismo do negócio. Não, não é isso. 10% no momento atual dessa cidade, desse estado, desse país, é uma loucura. 20% é o dobro de 10%. Então, essa emenda subemenda fixava 10%, em que eu perdi por um voto. E quero confessar, não vou dizer que seja uma fraqueza minha, foi um ato natural. Eu que estava trabalhando no sentido da aprovação com emendas do projeto, fiquei desmotivado a partir daquele momento e desmobilizado, como eu mesmo falei, especialmente para o vice-prefeito que acompanhava de perto lá a discussão. Eu disse, olha, ele perguntou, tu vai ficar contra nós? Não, contra nós eu não vou, contra vocês eu não vou, porque não tem porque. Até porque ainda tem outras emendas que a gente fez, que procurei ainda ajudar, mas eu não tinha como chegar, dizer para aqueles que estavam radicalmente contrários a qualquer tipo de mudança, que eles deveriam ser tolerantes nesse sentido e ensejar que a coisa acontecesse da forma como sonhou o prefeito que pudesse acontecer. Então, esta é a razão. Eu fui um pouco longo nisso, porque quis explicar com detalhe. Esta é a razão porque eu me abstive. Tá. E de uma maneira sucinta, agora no próximo texto que será enviado até o segundo semestre por parte da Prefeitura, como é que o senhor vai se portar? Bom, no processo todo tem alguns fatos que eu me dobrei, por exemplo,
ao chamado imposto progressivo, tá? Que eu sempre fui contrário a esse fato, em várias oportunidades, quando o governo era do Partido dos Trabalhadores, eu comandei a resistência para que isso não ocorresse, porque eu acho que essa progressividade comete uma grave injustiça, porque ela bitributa determinados imóveis. Porque, em verdade, o tributo já é progressivo por natureza. Quem tem um prédio de maior valor paga mais imposto para quem tem um prédio de menor valor. Desestimula as pessoas a melhorar os seus prédios porque vão mudar de faixa, viram um pecador. Mas isso, a progressividade hoje é uma conquista nacional. Então, aqui em Porto Alegre, um argumento pesou muito forte para mim. É que o imposto aqui em Porto Alegre passava pela progressividade pela uma espécie de regressividade. Porque a alíquota, que hoje é de 0,85 para todos os imóveis residenciais de Porto Alegre, passaram a ser no máximo de 0,80, em alguns casos sendo até de 0,20. Tá? Isso aqui atenuava esse detalhe, em que pese, eu disse para o Marquesan, isso é um discurso da esquerda, de paparicar os pobrezinhos para ganhar mais votos na eleição. Tu já ganhou a eleição, faz a coisa certa. Agora, ele tentou corrigir no novo projeto que mandou, estabelecendo 0,8 para toda a cidade. Tá? Bom, aí tem que estudar mais o problema, porque uma coisa era refletir sobre as consequências quando era escalonado, a outra é agora olhar a coisa sozinho. Então, a tua pergunta, como é que eu encaro o novo projeto? Eu espero que nós saímos um novíssimo projeto. Essa é a minha proposta. Como não adianta se aprovar agora, em fevereiro, em março, abril, outubro ou novembro, o efeito é um só, vai acontecer no próximo ano. Então dá para fazer uma grande composição. Eu tenho tentado convencer o Marquesan nesse sentido. Os caras dizem que eu sou da base do governo. Não, eu sou aliado da base, não tenho nenhum compromisso de fidelidade com a base do governo. Tem vários equívocos aí que eu não concordo, mas nas coisas que me parecem certas, eu não tenho o direito de não apoiar o governo. Isso não é nem uma prerrogativa, eu não tenho o direito de não apoiar. Porque não apoiar o governo naquilo que eu acho que ele está certo é ser contrário ao interesse da cidade. E isso não vai ser aos 78 anos de idade que eu vou mudar minha posição. Ainda sobre o prefeito Marquesan, o senhor reiterou aqui mais de uma vez que não o apoiou, nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Mas passada a eleição, vereador, como é que o senhor avalia a gestão do prefeito à frente da capital e especialmente a relação dele com a Câmara de Vereadores? Muito tumultuado, extremamente tumultuado. O Marquesan entendeu que, como ele teve essa grande maioria, que eu digo mais uma vez, não foi ele que conquistou, foram os 8 que perderam, porque ele era mudança. Ele achou que as propostas deles eram corretas, que eles encaminhariam para a Câmara e que a sociedade toda ia lá invadir a Câmara de Vereadores e pedir aprovação. Isso não aconteceu, nem vai acontecer. Porque os grandes apoiadores do Marquesan são aquelas pessoas dedicadas ao trabalho, têm que cuidar das suas empresas, etc. e tal, não fazem essa militância. Então, ele fez choque com alguns segmentos da sociedade porto-alegrense extremamente politizado, que o maior exemplo é o servidor público, com algumas propostas, muitas das quais eu até concordo, mas que a forma com que tem que executar não pode ser. Mais uma vez, eu falei o seguinte, tem algumas coisas que é um erro, mas é um erro consolidado ao longo do tempo, através de leis que foram votadas. E o servidor não tem nem a culpa de ter acreditado na lei. Então, algumas vontades que ele tem assegurado há muito tempo e que adquiriram por força da lei, ela tem, no mínimo, que ser respeitada proporcionalmente. Se alguém tem um benefício por 30 anos e se aposenta com 35 anos,
vai ter que ter lá, sei lá, 80%, 85% desse garantido. Então, sendo o mais rápido, o mais objetivo possível, acho que tem faltado habilidade para que o prefeito realize um bom trabalho com as boas ideias que ele tem. Aliás, o governo, quando se iniciou, parecia que era um discurso contra os políticos, né? E isso pegou muito mal, porque, bem da verdade, eu acho que a Câmara de Vereadores não é nada perfeita. Até porque ela representa segmentos diferentes da população. E isso é muito bom que exista. Os órgãos legislativos não tem que ser um lugar de unanimidade, tem que ser um lugar do dissenso. Não é do consenso, é do dissenso. Porque no debate do dissenso é que pode sair a razoabilidade. E eu não acredito que ninguém da esquerda, ou da direita, ou do centro, seja lá que posição qualquer, seja portador da virtude de ter todas as verdades ao seu lado. Não existe isso. Eu, às vezes, só tenho incoerentes. Porque, pô, mas tu é um cara que tem cara com direito e está aceitando isso, que é a proposta das esquerdas. Eu digo, ih, diabo, a esquerda acertou desse lado, então eu vou ter que ficar com ela, que não adianta nada. Certo? Vereador, eu vou lhe pedir licença. O Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos.